calouros mais maravilhosos deste Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos retomar o gênero textual transposição de discurso. A última vez em que esse gênero foi cobrado no vestibular foi em 2015, então há 5 anos. E a penúltima vez foi em 2009. Então, como é um gênero que a UFPR não cobra há um tempinho, é provável que ele possa cair, né? E no vestibular da UFPR de 2004, lá atrás, há 16 anos, a instituição cobrou a transposição de discurso de uma maneira diferente, através da comparação de opiniões. Não está claro no comando da questão que o vestibulando deveria fazer a transposição de discurso, ou seja, a mudança do discurso direto para o discurso indireto. Entretanto, o comando da questão pede que o vestibulando compare duas entrevistas. Compare, então, dois pontos de vista de dois entrevistados. E a partir dessa comparação, o vestibulando vai escrever um texto, até 10 linhas, ou seja, ele vai transcrever o discurso direto das falas, da pergunta e da resposta do entrevistador e do entrevistado para o discurso indireto. Em 2012, a UFPR Litoral cobrou a transposição de discurso apresentando somente o tema dessa entrevista e direto a resposta do entrevistado. E no comando da questão nós vemos ali, reescreva as informações dadas por ele, no caso o entrevistado, usando o discurso indireto. Seu texto deve mencionar que se trata de uma entrevista, identificar o entrevistador e a data da entrevista, ter até 10 linhas e ser escrito na norma padrão, que é uma fala informal de um pescador. No comando da questão e nas referências dessa entrevista, nós temos as seguintes informações: quem é o entrevistado, quando aconteceu a entrevista e quem foi o entrevistador. E com essas informações, o vestibulando consegue fazer a transposição de discurso com todas as características do gênero, ok? Apesar da UFPR já ter cobrado a transposição de discurso dessas duas formas, a forma recorrente é o formato de perguntas e respostas, ou seja, primeiro vem a pergunta do entrevistador e depois vem a resposta do entrevistado. Então, se a transposição de discurso for cobrada esse ano, provavelmente ela vai aparecer assim, pois foi assim que ela foi cobrada nesses últimos anos. Ao ver que o texto base de uma questão é uma entrevista, pode vir automaticamente na nossa cabeça que o gênero cobrado será a transposição de discurso. Não sempre. Nós vamos ver aqui que é importante estarmos atentos ao comando da questão. Por quê? Porque a entrevista pode ser o texto base de outros gêneros. Por exemplo, no vestibular de 2007, a UFPR nos trouxe uma proposta que tem uma entrevista. Olhando assim de cara, nós podemos pensar, o UFPR vai cobrar uma transposição de discurso, né? Eu só vou pegar aqui essa entrevista, que está no discurso direto, e vou passar para o discurso indireto, ou seja, vou sintetizar as informações dessa entrevista sem dar a minha opinião. Errado, porque o comando da questão pede o seguinte: fim do voto obrigatório, você é a favor ou contra? Ou seja, a UFPR está pedindo a opinião do vestibulando sobre o tema da entrevista. E essa opinião deve ser transposta, então, em um texto de opinião, que é um gênero que a gente vai ver mais para frente. E já no vestibular, realizado em 2011 no Litoral, nós temos uma entrevista um pouco extensa, mas o comando da questão também não pede para a gente escrever uma transposição de discurso. Pede para que o vestibulando faça um resumo dessa entrevista. Então, é bem importante que a gente fique atento ao que o comando da questão pede para a gente. Porque se, por exemplo, o comando da questão pede para eu fazer um texto de opinião sobre uma entrevista, mas o meu texto é uma transposição de discurso, então eu estou fugindo do tema, fugindo do gênero proposto. E isso com certeza vai diminuir a nota do texto produzido ou até mesmo zerar. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de comando da questão que nos pedem a transposição de discurso de uma entrevista. Escreva um texto de 8 a 12 linhas em discurso indireto, sintetizando essa entrevista. Seu texto deve deixar claro que se trata de uma entrevista, indicando a fonte, explicitar a que perguntas o entrevistado respondeu.
O comando da questão que solicitar uma transposição de discurso vai pedir que você transforme a entrevista em um discurso indireto. Esse é o sinal que vai definir que você deve produzir uma transposição de discurso. Reescreva as informações dadas por ele usando o discurso indireto. Seu texto deve mencionar que se trata de uma entrevista, identificar o entrevistador e a data da entrevista, ter até 10 linhas e ser escrito na norma padrão. Novamente, o comando da questão pede que a gente transforme a entrevista que está no discurso direto para um texto em discurso indireto. Escreva um texto em discurso indireto no qual você incorpore as questões propostas pelo repórter da Veja e as respostas do técnico Dunga e apresente-as em linguagem informal. Seu texto deve ter, no máximo, 12 linhas. Aqui também o mesmo caso. Por último, sintetize as opiniões da médica em um texto em discurso indireto. Seu texto deve ter de 7 a 9 linhas. Então, gente, se um comando da questão pede que você reescreva as informações da entrevista em um discurso indireto, então a questão está pedindo que você faça uma transposição de discurso. Antes de ir para a proposta de hoje, vamos relembrar quais são as características da transposição de discurso? Ela é semelhante ao resumo, ou seja, é a síntese das principais ideias, das principais informações de uma entrevista. Ela contém a citação de fonte, deixa claro o que é uma entrevista, deixa claro quem é o entrevistador e quem é o entrevistado. Tem a mudança de discurso, ou seja, as falas do discurso direto são transformadas no discurso indireto. Há mudança de estrutura verbal. É necessário utilizar os verbos dissende para introduzir a pergunta e a resposta da entrevista. E esses verbos dissende não devem ser conjugados no presente. Eles devem ser conjugados no passado, porque a transposição de discurso é um texto que explica uma entrevista que já aconteceu. Então, a entrevista está no passado e, por isso, os verbos utilizados na transposição de discurso devem ser conjugados no passado. E, por último, há a mudança de estrutura nominal, assim como no resumo. Vou citar o entrevistado durante todo o meu texto, para sinalizar que aquelas opiniões, que aquelas respostas são dele. E como eu posso citar esse entrevistado? Eu posso citá-lo pelo nome completo, posso citá-lo pelo sobrenome somente, pela função que ele atua na sociedade, que geralmente é indicada no comando da questão, e também é possível retomá-lo como o entrevistado. E sempre que a gente falar sobre verbos de sende, eu vou trazer a listinha para vocês acessarem e produzirem o texto de vocês, que nesta aula será uma transposição de discurso. Então, vamos para a proposta da semana, que faz parte do vestibular feito lá na UFPR Litoral em 2010. Está no Google Classroom, no Google Sala de Aula, tudo bem? Vocês possuem alguma dúvida sobre esse tema? Mesmo que não tiverem alguma dúvida, querem conversar sobre? Então venham falar com a equipe de redação. Como vocês já sabem, estamos à disposição de vocês. Então a nossa aula vai acabando por aqui e eu desejo a vocês uma boa semana e bons estudos. Tchau!